Casa Luar, então, como a gente falou, ela tem 140 metros quadrados, né? Aqui a gente já vê um pouquinho da frente da casa, que tem essa simplicidade, né? Que ela toca, assim, a memória afetiva, quando você olha, né? Aquela coisa de casa de vó, de casa de fazenda, com bastante personalidade, né? Com bastante significado. Então a gente traz essa simplicidade das duas águas, a gente traz a madeira, a gente traz o paralelepípedo, a gente traz as moldurinhas na janela. Aqui a gente consegue entender um pouquinho da garagem ali ao lado, fazendo o seu papel de simplesmente cobrir o carro. A gente tem essa rusticidade do paralelepípedo, né? E essa marca do azul, trazendo esse acolhimento para a fachada. Ali na fachada a gente consegue ver aqueles tijolinhos na frente. Isso foi muito legal, que foi os tijolos reaproveitados de uma casa que havia no terreno. Quando a gente recebeu a proposta para o projeto, a gente foi até o terreno e existia uma casa de madeira. Lá embaixo, né, o terreno é um terreno em declive, então exatamente onde está posicionada a Casa Luar, existia uma casa de madeira. E aí a gente começou a analisar aquela estrutura. Então vamos demolir, mas vamos aproveitar o que a gente conseguir dessa casa. Então a gente, para evitar geração de entulhos, e a gente já partir num conceito sustentável. Então a gente aproveitou todo o madeiramento dessa casa e os tijolos que faziam a base dessa casa de madeira. Todas as casas de madeira têm essa base em tijolo maciço. Então esses tijolos foram guardados na obra, né? E aí a gente, durante o processo de projeto, a gente definiu que ele serviria de revestimento para duas paredes importantes do projeto, que são essas paredes de caco, de tijolos de demolição. Então ele ganhou uma força muito grande no projeto, essa parede. Em todas as madeiras que saíram dessa casa, elas vão entrar como composição do mobiliário, que eu vou mostrar para vocês, do deck, do pergolado, que a gente vai ver na sequência. Aqui na entrada, a gente já consegue perceber a força que esse projeto tem, né? A alma da moradora, o projeto, que é o que a gente defende muito, um projeto com DNA do cliente. Então aqui a gente consegue ver toda essa força do modo de vida dessa cliente. Então, a gente consegue entender que a casa é dela, só poderia ser dela. E aí a gente já é recebido com essas boas-vindas, com essa espiritualidade, né? Com essa energia boa. Aqui nessa foto a gente consegue ver a parede de tijolos, que a gente comentou que foi reaproveitada da casa demolida, né? Ali a gente já vê os objetos pessoais dela, aquele balcão onde está a TV é da cliente, aquela mala, os vasos, as plantas são todas da cliente. Aquela cortininha com aquele simples detalhe na janela foi confeccionada pela cliente, que a gente tem uma visão geral. Então aqui a gente consegue explicar um pouquinho por que Casa Luar. Então a Casa Luar partiu de um briefing da cliente, onde ela gostaria de ver a lua em todos os seus momentos quando ela estivesse dentro da casa. Então, a gente fez um estudo de posição, né, de toda a orientação, e aí a gente criou, logo ali na foto dá para perceber bem, aquele pergolado em vidro, aquele teto de vidro, né, que corta a casa de fora a fora. Então ela ali, em qualquer lugar que ela esteja na casa, ela consegue visualizar o céu, as estrelas, a lua, enfim, que ela tanto desejava, né? E traz uma luminosidade muito boa para a casa. Que a gente consegue então perceber novamente esse eixo importante, que é o eixo da cobertura de vidro, cortando a casa toda. E aqui a gente já consegue entender essa área gourmet, essa área social da casa, onde a gente tem essa ilha toda executada em ferro, com fogão industrial. A gente tem ali atrás uma churrasqueira com um forno a lenha, que era um pedido da cliente. A gente consegue já perceber essas plantas, essa vida, né? Essa coisa gostosa do verde presente na casa, que são todas plantas cultivadas, criadas e penduradas pela cliente. A gente tem a presença dessa ilha, a gente trouxe esse granito vermelho Bahia para trazer essa coisa bem de antigamente, né? Essa ilha tem uma história engraçada, que essa ilha foi desenhada pelo escritório, né? Porque ela queria uma ilha, mas sem gavetas, também partindo daquela ideia da praticidade, né? Que ela conseguisse ter tudo de fácil acesso. Então, a gente veio com essa ideia do fogão industrial e, acoplando a esse fogão industrial, a gente criou essa estrutura metálica, né? E para facilitar, que ela às vezes ela falou, Neto, eu quero uma ilha que se mova, por exemplo, que ela não fique fixo ali. Que se eu quiser abrir espaço para fazer uma aula de yoga, enfim, para usar esse espaço de uma outra forma, eu consigo. Então essa estrutura ela tem rodinhas, né? Essa ilha,
Por isso que a gente fez esse granito bem fininho. O fogão também possui rodinhas e a gente fez uma extensão da parte do gás. Então a gente consegue movimentar essa ilha, encostar ela próxima à churrasqueira ou próxima à geladeira para abrir esse espaço. Aí a gente consegue perceber a marcenaria. A marcenaria da cozinha foi toda executada com as madeiras que saíram da casa demolida. Que aqui é muito, na nossa região, é muito ainda presente essas construções antigas de madeira. E são madeiras nobres, são peroba, né? Que a gente chama agora peroba de demolição. E a gente executa essa marcenaria toda na peroba de demolição retirada da casa que foi demolida. Aqui a gente tem ali em cima a gente percebe uma escadinha que leva a um deck que vai até a área externa da casa, onde ela tem mais um mirante, né, para poder observar também o luar, as estrelas, o pôr do sol, que é muito bonito ali também, que também era um desejo da cliente. Aqui nessa foto dá para perceber bem o visual que essa casa tem, né? A luminosidade que essa casa tem. O pôr do sol aí é incrível, ele começa a entrar dentro da casa e vai trazendo aquela energia que é fora do normal. Ali a gente percebe a confecção das estantes da geladeira, ali ao lado da geladeira, que também era um desejo da cliente, que fosse tudo à mão, fosse tudo fácil, de fácil acesso para ela conseguir ter praticidade no dia a dia. E aquela estante também foi confeccionada com a madeira de demolição da casa, que a gente tinha ali no local antigamente. Ali a gente já percebe um pergolado na sequência da casa, e já dá para ver um pedacinho da piscina, que também era um desejo dela como professora de educação física, e ela gosta de praticar natação. A gente executou essa raia na lateral da casa. Aí a gente já percebe ali a simplicidade dos materiais, as estantes ali com todas as coisinhas que ela trouxe durante a vida dela, contando um pouco da história da moradora. A gente percebe o chão em concreto, usinado, que também era um desejo dela. E aí mais vidro em tudo que a gente conseguisse colocar para ela não perder essa conexão com a área externa, né? Para a gente trazer o pôr do sol, o luar, a vegetação, o visual para dentro da casa. Falo que essa casa a gente fez só uma base para ela, né? Vamos dizer assim, fez aquele pano, a casa foi aquele fundo branco, né? E aí a cliente coloriu a casa, né? Entrou com a alma dela. E isso você percebe muito forte quando você entra na casa. Novamente aqui até todo o mobiliário, né, da casa também, como cadeiras, as mesas, além do mobiliário fixo, como armários, como os armários dos quartos, dos banheiros, nós também confeccionamos a mesa, as banquetas e as cadeiras com a madeira de demolição que foi retirada da casa. Até as portas ali de acesso, a gente consegue ver ali no fundo ali uma porta de entrada na lateral direita, de entrada dos quartos, né? Que também foram confeccionadas, foram executadas, né, com a madeira da casa, e o mais interessante, com uma mão de obra de carpinteiro local, onde até as fechaduras, as maçanetas, né, que a gente usa para abrir a porta, foram executadas naquele sistema antigo de fazenda, no sistema de tramela, né? E as portas, ela foi projetada com as tábuas na horizontal, deixando aquela frestinha, né? Porque a cliente foi um dos pedidos dela que ela tivesse aquela entrada de luz bem leve, assim, quando o dia amanhece passando pelas frestas da porta, porque isso estava na memória dela de infância, da casa da mãe, do pai, do sítio, né? Onde isso acontecia, a luz passava por entre as frestas da porta e da janela. Aqui a gente vê esses cantos, né? Esse aglomerado de objetos que ela trouxe durante a vida, e isso traz uma riqueza enorme para o projeto, porque se você olhar a casa, ela é uma parede branca, tem os seus elementos importantes como a churrasqueira, vamos dizer, o layout, e o restante ela ganha vida com as peças, com a personalidade, com as histórias da cliente. E a gente vem para essa área externa que vamos dizer, a cerejinha do bolo, né? A gente tem esse deck executado novamente com as tábuas da casa, a borda da piscina é feita também com as tábuas de demolição. Ali a gente vê também a presença da parede de caco de tijolos, que ela também vem para fora. E aí mostra bem a estrutura simples dessa casa, mas que é uma simplicidade com muitos detalhes que traz essa riqueza para o projeto, né? A gente traz esse balanço, a rede, as coisas penduradas, todas da cliente.
Então, acho que a gente consegue entender bem a força que esse projeto tem quando o projeto tem personalidade, né? Quando o projeto realmente alcança o objetivo final, que é o projeto para o cliente, com a cara do cliente, não com a cara do escritório ou do arquiteto.